Daí, minha galera, hoje prova da SpaceX 2017. Vamos corrigi-la, fazer as observações aí nas questões de língua portuguesa e literatura e ver como é que foi essa prova aí, uma prova, vamos dizer assim, dificuldade não muito grande, mas com algumas questões bem interessantes. Vamos lá então. Vamos lá então corrigir a prova da SpaceX 2017, tá? Essa prova ela vem com texto, tá? Noruega como modelo de reabilitação de criminosos. É um texto grande até, onde foi defendido, falado sobre situações lá dos presidiários, né, a reabilitação, toda essa situação. Então eu deixo para vocês dar uma lida nesse texto. E aí ele vai entrar nas primeiras questões aqui de interpretação. E ele vai perguntar o seguinte: em dois momentos do texto, tá, o redator cita Nietzsche, tá, que teria afirmado: a vingança é uma festa. A partir do que se depreende da leitura, essa festa significa. Ele queria saber qual é o significado da palavra festa. Segundo o texto, a palavra festa, caracterizando vingança, né, está claramente ligada à ideia de prazer, de satisfação de alguns indivíduos sente em relação ao sofrimento impostos aos presos aqui no Brasil, tá? Então aqui, através dessa afirmativa, nós vimos que tá aqui, ó, a letra A, que nos dá essa resposta, essa assertiva correta. A segunda questão, ela trabalha o seguinte: em alguns perguntariam por quê? Eu pergunto por que não? As perguntas retóricas constituem o quê? Tá? As perguntas retóricas, elas são estratégias argumentativas usadas no texto apresentado, né, para introduzir os argumentos do autor no segundo parágrafo. Tá? Então, está aqui, ó, a resposta correta seria a letra E, estratégia argumentativa, ponto de partida da análise do autor. Então a gente utiliza essas perguntas retóricas nesse sentido, tá? A questão número 3, ele pede o seguinte: uma sinistra cultura de que bandido bom é bandido morto. O adjetivo em destaque apresenta no texto o significado de uma sinistra cultura. Então aqui a resposta correta seria uma maligna, tá? Ele tem esse sentido, esse significado nessa situação, porque a palavra sinistra, ela é definida no dicionário como o que tem mau aspecto, que ameaça desgraças, que indica pavor, funesto, desgraçado. Então aqui eu associo ele com o termo maligna, tá? A questão número 4, ela diz o seguinte: mas essas são consequências aparentemente colaterais, porque a população manifesta muito mais prazer no massacre quanto o preso produzido dentro dos presídios. Há um trecho dentro do período destacado acima que provoca ambiguidade. Markel. Eu teria que ver onde é que está essa ambiguidade, tá? Essa ambiguidade ela vai se dar na expressão produzidos dentro dos presídios, para se referir-se tanto a preso como a massacre. Então eu teria que ter esse cuidado aí. Está ali, ó, produzido dentro dos presídios. Assinale o período em que contém o agente da passiva. Você se lembra, aula de agente da passiva, eu tenho que ter inversão, toda aquela situação, eu tenho que ter o sujeito paciente, locução verbal, toda aquela situação. Então a voz passiva é aquela que o sujeito sofre ação verbal. E nela chama-se o agente, né, o termo que representa o agente da ação verbal. Então aqui a resposta correta aqui seria: a comida oferecida pela prisão, mas é preparada pelos próprios detentos. Ali eu consigo ver que a comida está sofrendo ação, quem faz ela é a prisão. E eu tenho a locução verbal, é oferecida. E na segunda parte eu também tenho, é preparada. Quem? A comida está sofrendo ação também pelos próprios detentos. Quem faz ação? Os próprios detentos. 6. Assinale a alternativa em que o emprego do verbo haver está correto. Aqui eu teria que tomar bastante cuidado, tá? Porque o verbo haver no sentido de existir, tá? E no sentido de tempo decorrido, ele é impessoal e não pode flexionar-se no plural, tá? Como em B, C e D, tá? Ele não
São situações que estão incorretas ali. Na alternativa E, apesar da concordância estar correta, falta paralelismo entre os tempos verbais. Uma vez que o pretérito imperfeito morávamos devia estar ligado a outro pretérito, havia. Já na alternativa A, a forma verbal haverá aponta para o futuro e finalização do período, que é a futura finalização do período, né, em 9 dias. Então aqui seria o quê? A resposta correta. As outras estão em desacordo, tá? Houve o quê? Eles pegaram o verbo haver e conjugaram ele. E nessa situação que eu comentei com vocês, do verbo haver no sentido de existir ou no sentido de tempo decorrido, ele não é ele é impessoal, ele não é conjugado nos outros termos, ele só fica na terceira pessoa do singular, ok? Assinale a alternativa em que o particípio sublinhado está utilizado de acordo com a norma culta. Pessoal, aqui eu não sublinhei, eu negritei ele está mais forte. Ali ele está o pego, o prendido, suspendida, aceitado e ganho. Eu tenho que tomar cuidado nessa questão aqui porque eu trabalho com os verbos auxiliares, tá? O particípio regular, tá? Ele usa o verbo ter e haver como auxiliar. E o regular, ele usa ser e estar. Então, dessa forma, eu já matava a questão. A que está corretamente conjugada aqui seria a letra D, tá? Porque as outras têm que manter essa distinção entre regular e irregular. No regular, o auxiliar seria ter e haver, e no irregular, ser e estar. E a questão é muito tranquila para responder, para localizar a sua alternativa correta. Na questão 8, ele me pede uma questão de pronome relativo, tá? Ele vai me dar algumas alternativas e eu vou ter que ver qual é que contém um pronome relativo. Pronome relativo é todo aquele que retoma o substantivo dito anteriormente. Então vamos lá. O pronome relativo é aquele que ao mesmo tempo que inicia uma nova oração, né, ele toma um substantivo antecedente, como eu já falei para você. Como em uma cultura sinistra, mas que diverte. Como na letra A, a palavra que é um pronome interrogativo. Ele está fazendo a pergunta. Tá? Em B, para que é uma locução conjuntiva. Tá? Subordinativa final. Ele me dá uma finalidade. Na letra D, até que é locução conjuntiva subordinativa temporal. Ele vai me dar tempo. E na letra E, a palavra que é uma conjunção subordinativa integrante. Ela faz parte do quê? Uma conjunção integrante vai fazer parte de uma oração subordinada substantiva. E dessa forma, a única correta que eu teria aqui seria a letra C, tá? Também é uma questão bem tranquila de ser feita. Na número 9, tá? Nós temos o quê? No trecho, alguns perguntariam por que eu pergunto, por que não? Os verbos grifados estão respectivamente no. Eu iria para o segundo verbo. Eu pergunto. É presente do indicativo. Já, praticamente, aí já me dá a resposta. Tá? Se eu tenho o segundo verbo no presente do indicativo, me sobrou o quê? Perguntariam. Alguns perguntariam. Então, me dá futuro do pretérito do indicativo. Então, aí eu já consigo matar a resposta rapidamente. Tá? Na questão 10, assinale a alternativa que pode substituir corretamente o trecho sublinhado sem alterar-lhe o sentido. Aqui eu teria que ver a conjunção para que estaria na mesma utilização, para ver se encaixaria corretamente e não mudaria o sentido. E seria o quê? O que esperar de um sistema que propõe reabilitar e reinserir aqueles que cometerem algum tipo de crime, mas nada oferece, para que essa situação realmente aconteça. Vamos lá então, vamos ver as alternativas que ele me dá aqui. Ó. O trecho mas nada oferece apresenta um valor semântico de oposição. Aí, ó, eu tenho que ter uma oposição. Aonde é que vai acontecer essa oposição? A oposição ali dentro das alternativas, eu vou ter lá na alternativa E, embora nada ofereça.
Então a oposição está ali. E as outras? Na alternativa A, ele vai me representar um pronome relativo. E o uso dele é totalmente inadequado, né? Onde? Eu vou retomar. Na B aparece uma conjunção conformativa, o conforme. Na C é uma conjunção causal, o porquê. E na D uma locução conjuntiva final, a fim de. Então, me confirma então que é a letra E a correta aqui. Na questão 11, tá? Um mesmo fonema pode ser representado por letras diferentes. A sequência de palavras que ilustra esse conceito é... Aqui eu teria que ver essa parte de fonemas e essa sonorização dele, tá? A minha correta aqui, ó, seria a letra C. Porque eu teria presídio, lazer, execução. Tá? Todos ali o S em posição intervocálica, ele tem som de Z. O Z tem som de Z e o X em execução tem som de Z. É isso que ele queria ver. Todos eles apresentam a mesma sonorização. Tá? Lá na letra a letra X, que representa o fonema taxa, já muda. Máxima, afixar. Então eu tenho essas mudanças de fonemas. Na letra B eu tenho C por C cedilha, oficina, praça e cela. Já tem oficina com C, praça, cela. Já tem essa mudança de sonorização. Na letra D, exercício, inexorável, exórdio. O exercício e o exórdio, o X tem o som de Z, mas inexorável não. Ele tem o som de KS, tá? E na letra E, eu tenho preso, sangue e asa. Olha só, tem diferenças. Preso, som de Z, asa, som de Z. Já sangue tem som de S. Então eu tenho que tomar cuidado nesse tipo de questão aí, mas é bem tranquilo também. Na 12, assinale a alternativa em que a oração sublinhada é subordinada substantiva predicativa. Bom, amores, para mim saber se ela é predicativa, a predicativa, ela sempre virá antes dela um verbo de ligação. Por quê? Ele vai estar ligando a primeira oração à segunda. Fazendo o quê? Fazendo essa função de predicado, tá? Então aqui a correta seria a letra D. Bem tranquila, eu observaria as colocações do que, do de anteriormente, né? E a única que me dá verbo de ligação seria a letra D, tá? Na letra A, a oração destacada ela inicia por pronome relativo. Então, se ela inicia por pronome relativo, ela é uma subordinada adjetiva explicativa, não tem vírgula. Na letra B, tá? E na letra E, a oração é uma subordinada substantiva completiva nominal, porque as duas completam nomes. A B completa o nome de ideia e a E completa o nome de... completa, no caso, o nome cultura. Tá? Na letra Na letra C, aparece destacada a oração subordinada substantivo objetiva direta, porque ela vai estar o quê? Completando a ideia do verbo, tá? E esse verbo é um transitivo direto, quem comprova algo, está aí. Já a letra D, como eu falei para vocês, eu tenho a oração principal, tenho o verbo da ligação, e depois eu já tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. E é ali que está a minha resposta correta. Na questão 13, tá? Ele vai me dizer o seguinte: no período para controlar o ócio, oferecer muitas atividades de educação, de trabalho e de lazer é a estratégia. As duas orações destacadas são subordinadas, reduzidas de infinitivo, e classificam-se respectivamente como... Bom, ele já me dá várias informações, que elas são subordinadas, reduzidas de infinitivo, tá? Então eu vou ter que, vamos dizer assim, eu vou ter que desenvolvê-las para ver qual é a conjunção e ver qual é a resposta que ele me dá. Então vamos lá. Lá na oração para controlar o ócio, ele apresenta a finalidade das atividades oferecidas aos presos.
então ele vai constituir uma oração subordinada adverbial final, tá? Já a oração oferecer muitas atividades, ele representa o sujeito da oração. E é a estratégia, né? Então, constituindo uma oração subordinada substantiva subjetiva. Está aí a minha resposta. A primeira é adverbial final e a segunda uma substantiva subjetiva. Ok? Lá na minha questão 14, na minha questão 14, assinale a alternativa em que o emprego da vírgula é opcional. Eu posso utilizar ou não. Tá? Aqui a minha situação é a seguinte: a vírgula ela é facultativa na separação entre a oração principal e a oração subordinada adverbial. Ela é optativa, facultativa, tá? Então, quando elas são colocadas em ordem direta. Então aí está a minha resposta, tá? Quando eu tenho orações adverbiais e elas estão na ordem direta, o uso da vírgula é facultativo, opcional. Se ela estiver invertida, obrigatório, ok? Por isso que vai me dar a resposta B. A população manifesta muito mais prazer no massacre contra o preso, o termo destacado tem função de. Ei, que questão legal, né? O que nós vamos ver aqui? O termo contra o preso, ele é iniciado por preposição, contra. Já fico ligado nisso aí. Se eu tenho uma preposição, ele pode ser tanto complemento nominal, tá? Como objeto indireto, tá? Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, complementos de verbos que usam preposições, objeto indireto. Complementos de nome que usam preposições obrigatórias é quem? É o complemento nominal. O adjunto adnominal até poderia ter preposição, tá? E o agente da passiva também vai ter proposição, só que o agente da passiva ele vai ter uma locução verbal, já muda um pouco. Agora vamos lá. Massacre. Massacre, ele é verbo? Não, ele é um nome. Entenderam? Então, se ele é um nome, eu já mato a minha questão aí. Ele não pode ser nem agente da passiva, porque não é uma locução verbal, tá? Ele poderia ser até adjunto adnominal, tá? Mas aí eu tenho que ver o seguinte, aí eu entro naquela situação no sentido passivo e ativo dele, tá? Eu já passo para vocês. Massacre, como sendo o nome, ele não pode ser nem agente da passiva, nem objeto indireto. Ele poderia ser adjunto adnominal ou complemento nominal. Aí eu já tiro bastante itens para matar a questão. Vamos lá. Ou é um massacre contra o preso ou o preso que faz o massacre? Aqui eu estou massacrando os presos, tá? Eu tenho essa situação, o massacre dos presos. Então, aqui ele tem a situação ativa e aqui tem a situação passiva. Isso aqui é complemento nominal. Está aí a minha resposta. É uma questão um pouco mais delicada que eu tenho que prestar atenção e ver essas passividades, tá? De ativo e passivo. Questão 16. A ideia de explicação está presente em apenas uma das orações sublinhadas, nas alternativas abaixo. Ele quer saber a ideia de explicação. Qual é que está explicando aqui, tá? Todas as alternativas, elas têm pronomes relativos, tá? Elas retomam algo que já foi dito, um substantivo que já foi dito anteriormente, tá? A única, que é uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? É a letra A, porque ela vem com vírgula, tá? As outras não têm vírgula. Se vocês forem ver, eu tenho até ao mostrar respeito, mas não é o termo que, podem, que, alguma coisa. Entendeu? As outras são todas o quê? Todas restritivas. A única que é explicativa é a primeira. E aí ele me confirma o gabarito. Na questão 17, eu já entro em literatura, tá?
O projeto desse movimento literário baseia-se na crença de que a função essencial da arte era produzir o belo, e o lema escolhido para traduzir essa ideia foi a arte pela arte. Poxa, com isso aqui eu já mato a questão. É possível observar nesse contexto características como a preocupação com a técnica, metro, ritmo e rima e o resgate de temas da antiguidade clássica, referência à mitologia e a personagens históricos. Quem era essa escola literária? Era o parnasianismo. Só o arte pela arte já ganhava a questão. Na questão 18, ele diz o seguinte: se gostas de afetação e pompa de palavra e do estilo que chamam culto, não me leias. Quando esse estilo florescia, nasceram as primeiras verduras do mel. Mas valeu-me tanto sempre a clareza, que só porque me entendiam comecei a ser ouvido. Esse desventurado estilo, que hoje se usa. Os que querem honrar chamam-lhe culto, os que os condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro e negro, é muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz. Então aqui ele diz assim, ó, Padre Vieira, nesse trecho, faz uma crítica ao estilo barroco, conhecido como... Ele está fazendo a crítica. Tá? Ele, vamos dizer assim, está criticando. Mas o Padre Antônio Vieira, ele é associado ao barroco brasileiro, tá? Mas no fragmento proposto, tá? Vieira faz crítica ao cultismo, também chamado de gongorismo, nome que se refere ao poeta espanhol Luís de Góngora e Argorete, cujos textos eram marcados por hermetismos, palavras eruditas e abundância de figuras de linguagem, tá? Então, a resposta seria a letra D, tá? Quem utilizou, tá, esse estilo aqui no Brasil foi o Boca do Inferno, tá? O Gregório de Matos. A sátira, ela é um exemplo do gênero. Pessoal, essa questão aqui é uma questão que deu problema, tá? Porque a sátira, ela é um recurso literário que ridiculariza algo ou alguém e tem como objetivo dela indicar o errado e ensinar o certo, tá? Então, dessa forma, é possível ver o uso desse recurso satírico, né, em textos do gênero lírico, do gênero narrativo, do gênero dramático, e essa especificidade dela, né, iria permitir que o candidato poderia marcar a letra A, B ou C, foi feito recurso, mas a escola somente aceitou como correto dela, tá? Como sendo a alternativa correta de marcação, a letra C, tá? Então, muitos professores discordaram, houve recurso, mas ela diz que a sátira, ela é do gênero lírico, tá? Mas tudo bem. Sobre o romantismo no Brasil, marque a afirmação correta. Então ele ia falando aqui sobre várias situações e o aluno deveria saber o quê? Qual é a que se encaixaria dentro do romantismo brasileiro. Então o romantismo, ele representou o movimento de oposição ao cultural, rompendo com aquela concepção, né, clássica da arte como imitação. Assim, a arte romântica, ela se vê voltada, né, para a criação, contemplando temas como o proposto de identidade nacional, a crítica ao regime escravocrata. Além disso, foi parte desse movimento artístico que surgiu o romance de folhetim, que retratava o modo da vida burguesa, toda essa situação. Então, dentre as alternativas abaixo, seria a letra A, que me trouxe tudo essas situações, tá? Então, aqui nós acabamos a correção da prova da SpaceX 2018, ok? 2017 para entrada em 2018, ok? Beijo para vocês. Terminamos aqui, galera, a nossa correção da prova da SpaceX 2017. Uma prova tranquila aí, o pessoal viu, questões vêm se repetindo, o mesmo assunto.
Então deixe seu like aí, se inscreva no canal e um beijão do gordo aí para vocês.